No livro O Céu e o Inferno, depois que Allan Kardec fez uma observação a respeito do nada e do niilismo, como eu citei na primeira parte do seminário, ele combateu a ideia do nada a partir de um raciocínio lógico e a partir dos métodos científicos, indutivo e dedutivo. Ele disse: se nós caímos novamente no nada, se o nada é nada, como pode o nada fazer alguma coisa? E se o nada é nada, como pode aquilo que não é nada produzir algo que seja inteligente? Porque dentro do mesmo raciocínio de causa e efeito, que é um raciocínio que nasceu na ciência cartesiana materialista, todo efeito tem que ter uma causa. Todo efeito inteligente precisa de uma causa o quê? Também inteligente. Isso é uma dedução óbvia, extremamente natural. Não pode aquilo que não pensa produzir o que pensa. Se a vida fosse consequência das forças cegas da matéria, como poderia ela produzir um cérebro como o de Albert Einstein? Ou ser capaz de nos dar o poeta do monte ou o herói da cruz, Jesus de Nazaré? Como pode o nada que não pensa ofertar à vida a delicadeza das construções musicais de Frédéric Chopin? Ou a vigorosidade, o volume, a intensidade e a beleza de um Ludwig von Beethoven? Como pode aquilo que não pensa ser capaz de nos legar o gênio de Notre Dame de Paris e os Miseráveis, Victor Hugo? Como pode aquilo que é força do acaso produzir um sentimento como ternura, saudade, afeto, abnegação, renúncia, sacrifício, amor e até o ódio? Quando os cientistas se debruçam sobre a análise da consciência, eles se atormentam, até os materialistas, porque eles não conseguiram ainda definir a consciência. Aonde nasce a consciência? O que é a consciência? O norteamento ético, moral que poderia ser advindo, não, mas foi de uma escola, de um estudo, mas alguém pensou aquela escola ético-moral. Então a consciência é um grande desafio nos dias de agora. O materialismo quis acreditar que a consciência seria um epifenômeno cerebral. O que é um epifenômeno? Uma consequência do quimismo cerebral. Só que em observando determinadas pesquisas, como a do Dr. Andrew Newberg, neurocientista da atualidade, que fez estudos com determinadas drogas químicas que levam a pessoa para o estado de transe, o estado alterado de consciência, ele chegou à conclusão que a consciência não pode ser uma consequência do quimismo cerebral, que a consciência parecia ser muito mais algo independente do que propriamente um resultante cerebral. A mesma consequência chegou o grande neurocientista Dr. Eben Alexander III, ele que era cético, materialista, ateu, passou pela experiência de quase morte, porque contraiu a meningite e durante 7 dias em estado de coma, os médicos, seus colegas neurocientistas, disseram para a esposa que não tinha mais solução. Conhecendo o cérebro como eles conheciam, ele não tinha a menor possibilidade de retornar à experiência da vida. E quando se dirigiam no domingo para desligarem os aparelhos, o Dr. Eben retorna. E não só retornou à experiência física, como retornou com lucidez. Porque os próprios médicos cientistas não acreditavam que, caso ele retornasse, fosse capaz de concatenar qualquer ideia, porque o cérebro já deveria estar diluído. Como a consciência não pertence ao cérebro, o cérebro é a luva que a consciência utiliza, então o Dr. Eben retorna, não só concatena as ideias, como escreve um livro, uma prova do céu. Converteu-se à imortalidade da alma e a Deus,
depois que ele passou pela experiência de quase morte. E é mais interessante esse livro, porque até então nós tínhamos cientistas pesquisando fenômenos de quase morte em pacientes normais. Mas agora foi um neurocientista que passou pela experiência. E ele diz, ninguém melhor do que eu para saber que seria impossível, se a consciência fosse o cérebro, de ainda ter consciência. Então a certeza da imortalidade da alma nasce de uma pesquisa como do Dr. Bruce Lipton, o criador da epigenética, um dos maiores conhecedores de célula do planeta na atualidade. Antes, materialista, profundamente descrente, o Dr. Bruce Lipton, ao aprofundar seus estudos sobre a vida celular, chegou à conclusão da imortalidade da alma e da reencarnação, estudando as células. Isto está no seu livro, A Biologia da Crença, que ele publicou, e aqui no Brasil publicado pela editora Butterfly. Inúmeros outros pesquisadores vêm cada vez mais questionando a ideia da consciência como algo relacionado com o cérebro, com a matéria, porque parece a consciência mover a vida e o universo. Observando o que os grandes cientistas da atualidade vêm levantando sobre uma nova forma de ver a existência, sobre estados dilatados de consciência, nós entendemos o pioneirismo do senhor Allan Kardec, quando no livro Céu e o Inferno, chegou à conclusão de que o nada não seria capaz de produzir a inteligência. E que a inteligência, pela delicadeza da sutileza, da capacidade de subjetivar o raciocínio, não poderia ser resultante de forças cegas do acaso. Se você pega o alfabeto e corta cada letra, jogando para cima ao acaso, quando as letras caírem, não vão formar uma frase, muito menos uma palavra. Por quê? Porque vai cair o A em cima do Z, em cima do K, em cima do Q. Para que tenha uma palavra ou uma frase, é preciso que uma inteligência capaz de subjetivar construa colocando cada letra no seu devido lugar. Só a inteligência pode produzir isso. E ao verificar o Dr. Fritjof Capra, ao lançar o seu ponto de mutação, reflexionando o que a física moderna tem descoberto, de que tudo que existe na verdade é uma movimentação de energias em graus e dimensões variadas, que a dimensão material e grosseira é uma apenas dos vários universos de várias dimensões da matéria. Ao verificar o Dr. Amit Goswami lançando a sua obra Universo Autoconsciente, demonstrando, como outros físicos já haviam chegado à conclusão, de que o universo não é uma grande máquina, como se dizia na época newtoniana. O universo, na verdade, se parece com um grande pensamento, tal a inteligência que rege os seus fenômenos. Aí recordamos Nicolas Camille Flammarion, amigo espírita da época, contemporâneo de Allan Kardec, quando lançou a obra Deus na Natureza, em que ele demonstra através da física e das ciências da sua época, final do século XIX, começo do século XX, que todas as manifestações da natureza estudadas com profundidade nos levam a crer, sim, na presença de Deus, de uma força imanente e criadora, sobretudo inteligente. Ao analisar a movimentação dos astros do nosso sistema solar, formado por 8 planetas conhecidos, eram 9, mas um foi caçado, Plutão. Tornou-se planeta anão, coincidentemente no ano em que um astronauta brasileiro foi para o espaço. A nossa fama é triste. Quando o brasileiro chegou no espaço, sumiu um planeta. Temos o Petrolão, esse é o planetão. Mas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ao analisar a movimentação dos astros, 2 maiores planetas do sistema solar, quanto maior a massa de um planeta, maior a sua ação gravitacional, agindo sobre os outros corpos celestes. Júpiter e Saturno são os 2 maiores planetas do nosso sistema. Quando Júpiter acelera o seu movimento de translação em torno do Sol, Saturno diminui o dele durante o período de meses. Quando Júpiter diminui, Saturno acelera. Se os 2 acelerassem no mesmo período,
seriam atraídos magneticamente pelo seu campo gravitacional e seriam autodestruídos e ao mesmo tempo destruiriam todo o sistema, o equilíbrio solar. Só uma inteligência é capaz de colocar com tanta perfeição esse movimento dos astros. E aí, observando que a nossa Terra, se ela estivesse, segundo os astrofísicos da atualidade, se o nosso planeta estivesse poucos centímetros além da nossa órbita, ou poucos centímetros aquém da nossa órbita, a vida como nós a conhecemos no planeta não existiria. Quem colocou a Terra na posição exata, na distância certa, para que a vida com carbono, oxigênio e hidrogênio pudesse se desenvolver como aconteceu conosco? O nada é muito inteligente. Então nós podemos chamar esse nada de Deus, porque o nada deve ser alguma coisa que pensa, porque organiza a vida com tal perfeição. E em observando o nosso organismo, olhemos para o nosso corpo, este nosso organismo tão delicado, tão elegante, tão esbelto, podem dizer, tão charmoso. Óbvio, você olha a evolução nossa, o aperfeiçoamento do nosso organismo e olha só, se você sofreu um ataque cardíaco, o seu organismo vai produzir epinefrina, que este elemento, a epinefrina, vai lhe dar possibilidade de ser salvo, até chegar no hospital em algum local. Daí, a nossa ciência desenvolveu o quimismo da epinefrina, que é o que eles dão quando você chega com ataque cardíaco lá no hospital. Aplicam a epinefrina, que dá mais ou menos 30% de possibilidade de sobrevida até que o socorro se faça. Esse acaso é muito inteligente, organizou a nossa vida para isso. E observe que o nosso corpo, para existir, ele não poderia existir sem canais excretores. Porque se não fossem esses canais excretores, as toxinas que nós inalamos no ar ou na alimentação nos mataria rápido. E o que é que aconteceu? Nos deu glândulas sudoríparas. E pelo suor você elimina o canal excretor de fezes e urinas, que é para manter o equilíbrio da nossa estrutura e prosseguirmos a viver. Será que o acaso é tão inteligente para organizar de tal forma? E se não existissem filtros internos, nós seríamos envenenados pelos processos de alimentação que nós temos. E aí, Deus, ou acaso, se alguém quiser chamar assim, nos deu os rins, que fazem a filtragem hemática e a diluição das impurezas. Que perfeição magnífica! Deu-nos o pulmão para respirarmos com grandeza. Em certos elementos foi preciso 2, que era preciso sustentar e até suprir quando um deles vem a falhar. Em alguns casos só um, porque era o fundamental. Então nós observamos que o evolucionismo de Charles Darwin, ele na verdade é profundamente inteligente. É a maior prova de Deus, está muito mais na ideia evolucionista do que na ideia criacionista tradicional. E o Espiritismo, conforme Allan Kardec nos mostra de maneira encantadora, ele é criacionista porque crê em Deus e prova a existência de Deus, e é evolucionista ao mostrar que Deus não nos fez perfeito, e sim perfectíveis. Conforme o livro dos Espíritos nos mostra, Deus nos fez simples e ignorantes para conquistar através da lei da evolução o nosso processo de plenitude em direção àquilo que nós nos tornaremos, anjos de uma beleza extraordinária. É o próximo reino para onde nós vamos. E depois de sermos anjos, nós caminharemos para outros reinos que desconhecemos na atualidade. O processo é infinito. Então, em observando isto, era preciso entender que este aluvião da ciência espírita, que é a base de toda a ciência que viria a posteriori, quando a gente verifica na década de 70, o Dr. Stanislav Grof e o Dr. Maslow, criando a psicologia transpessoal, estudando o estado alterado de consciência através do LSD, nós remontamos lá atrás para verificar as respostas dos espíritos superiores a Allan Kardec.
falando da nossa destinação gloriosa, do caminho que nós estamos traçando de vida em vida, de reencarnação em reencarnação, para alcançar as forças psíquicas, o desenvolvimento das faculdades da alma, da mediunidade, da telepatia, da retrocognição, da precognição, da clarividência, do poder da telestesia, da psicocinesia, sentir o ambiente, da psicometria, perceber a aura dos seres. Tudo isto nós iremos desenvolver ao longo do tempo. Faculdades extraordinárias, de que somos possuidores em estado latente e que só a lei de evolução nos leva em direção a esta plenitude. Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos 2 anos antes de Charles Darwin, porque foi no ano de 1857, Darwin lançou a sua teoria do evolucionismo em 1859. Mas Allan Kardec, nós encontramos uma resposta dos espíritos superiores que diziam, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. A ideia da evolução de todas as coisas. Portanto, o Espiritismo é o complemento de Charles Darwin. Darwin nos mostra a evolução dos seres materiais. O Espiritismo nos mostra o ascendente espiritual no processo de evolução de tudo que existe nos universos. É dessa forma, então, que Allan Kardec, refletindo sobre qual é a consequência que esse conhecimento da nova ciência nos traz, a superação do materialismo é um deles, porque é tão triste, gente, viver sem esperança. Quem não tem esperança é como uma vela sem o pavio, como a lamparina sem o azeite, como a lâmpada sem ligação elétrica. Viver sem esperança é viver sem alimento. E o materialismo, que esperança traz? Quantas lágrimas enxuga a descrença? Quantos corações reergue a desconfiança e a nulidade da vida? Vejamos a quantidade de pessoas que se afirmam religiosas, mas que vivem atormentadas e infelizes. Nunca houve tantos religiosos, tantos cristãos deprimidos como hoje em dia, significando que o problema não está da religião, o problema está na forma como absorvemos a religiosidade. O problema não está no Evangelho, está em nós. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta então aos espíritos superiores, mas qual o modelo que Deus concedeu à humanidade para que esta seguisse como exemplo? E a resposta, talvez a mais sintética assim da história do Espiritismo: Jesus. Por que os espíritos responderam Jesus? Não era para trazer apenas a hegemonia do cristianismo sobre o budismo, sobre o judaísmo, sobre o islamismo. Absolutamente não. Tanto que em outra pergunta, quando Allan Kardec indagou aonde está inscrita a lei de Deus, os espíritos não responderam na Bíblia, nem no Evangelho. Eles responderam na consciência. Mas quando os espíritos indicam para Allan Kardec que Jesus seria o modelo mais perfeito para exemplo à nossa vida, temos uma dimensão de ordem moral que nós mesmos, tanto os espíritas como de outros segmentos, ainda não alcançamos. A palavra Jesus aí posta não se refere a uma questão personalística, ao meu ver. Se refere essencialmente ao que representou os seus ensinamentos, porque Buda foi extremamente e é importante na história da humanidade, com a filosofia arrebatadora, espiritualizante. Outros mestres do pensamento da humanidade trouxeram a sua contribuição ético-moral, porém, quem dividiu a história da nossa humanidade? Tão grande, Jesus, que não coube na história. Ele a dividiu. Ele é a própria história. Porque foi a partir dos seus ensinamentos que a ética e a moral ganhou expressões diferenciadas, apesar da importância de outros segmentos e outros pensadores. Ali está a síntese do pensamento, da sabedoria espiritual da humanidade. Ali está Jesus, dizendo para as pessoas qual o roteiro da criatura para ser feliz. Os adversários do Espiritismo, e de vez em quando aparecem uns dizendo isso hoje, mas já melhorou muito, diz assim: o Espiritismo não é cristão. Dizem segmentos cristãos que nós não somos cristãos. Já ouvi até gente dizer assim: o Jesus deles é Allan Kardec. Puro engano. Quando eles ficam sabendo que para nós
Kardec é apenas um missionário grandioso, é verdade. De Jesus, eles ficam perplexos. E que a resposta mais bela e profunda está exatamente aí. Da terceira parte de O Livro dos Espíritos, surgiu a alma do Espiritismo, surgiu a essência da presença do Espiritismo na Terra. Porque se o Espiritismo nos trouxesse apenas o conhecimento de como a mediunidade se processa, se a doutrina espírita apenas nos explicasse como a alma reencarna, se a doutrina espírita apenas devassasse o mundo da ectoplasmia, estudar a intimidade celular, seria belo, seria uma ideia vigorosa, seria, portanto, mais um conhecimento vasto da filosofia. Mas se isso não transformasse a criatura num ser humano melhor, não cumpriria o seu objetivo. E qual é a alma do Espiritismo? Qual é a essência da mensagem espírita? O que é que resplandece para aquele que deve nutrir-se desta seiva da imortalidade? A doutrina dos Espíritos, a moral que exala do Evangelho de Jesus. É por isso que os Espíritos superiores inspiraram Allan Kardec para que, retirando da terceira parte de O Livro dos Espíritos as leis morais da vida, surgisse o livro de ouro que norteia e deve nortear o ser humano em toda a sua trajetória, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque das páginas do Evangelho, apesar de serem os mesmos evangelhos canônicos, tradicionais, nós temos a visão dos espíritos superiores a respeito de cada passagem de Jesus, inclusive as passagens mais complexas, aquelas consideradas incongruentes, incoerentes. Porque como pode um homem chegar e dizer assim: ama o teu próximo como a ti mesmo, amai os vossos inimigos, e este mesmo homem diz: quem não amar, quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. É ou não é contraditório? Como eu posso acreditar num homem que manda eu amar os inimigos e odiar pai e mãe? E este silêncio sepulcral nos fala o impacto que a ideia que a gente às vezes não liga e não pensa causa em cada um de nós. Mas os Espíritos nos trouxeram a resposta. Primeiro com Kardec colocando uma coisa muito importante: as traduções que nós temos até hoje não quer dizer que sejam traduções extremamente fiéis. Tente traduzir uma música em inglês para o português, você já encontra dificuldade, porque tem palavras que não existem no dicionário inglês, mas que existem no dicionário português. Tem expressões no português que não tem expressões no inglês. Então você imagina uma tradução de algo que viveu há 2000 anos atrás, e que os primeiros evangelhos começaram a ser construídos, ou ditos, ou expostos 65 anos depois de Cristo. Então, resta saber se a tradução é fiel e se ele disse isso mesmo. Então, quando se vai para o aramaico, a língua que Jesus se expressava, a palavra odiar significa amar menos. Na tradução, vem odiar, mas significa amar menos, e aí está correto Jesus, porque qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, segundo o Pentateuco de Moisés? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus disse odiar pai e mãe, ele está dizendo: quem ama pai e mãe mais do que a Deus, não está preparado para grande processo de libertação. Porque se eu amo alguém da minha consanguinidade mais do que os valores sublimes da vida, eu sou capaz de esconder um crime de quem eu amo, porque é alguém que eu amo. Ficarei com a pessoa e não com as leis morais da vida. Veja como Jesus estava correto ao dizer, se ele dissera: quem não amar menos seu pai e sua mãe, não está preparado para a grandeza do reino. Olha que largueza extraordinária. É como aquela passagem de Jesus chicoteando as pessoas que estavam vendendo com as barraquinhas seu comércio. Imagina, gente, o espírito tão puro, amor incondicional, que veio para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, porque quem precisa do médico é o doente. E este homem pega um chicote e bate nas pessoas que vendiam coisas lá no templo. Dá para ver Jesus fazer isso? Ou dá? Quem acha que não dá para ver Jesus chicoteando as pessoas, levante a mão. Não dá. Sim, claro.
Perfeito, gente. Então tem alguma coisa errada aí. Eu não posso crer Jesus fazendo algo dessa natureza. Nós, que ainda somos 0,0001, já temos muito pudor de ter uma atitude mais violenta, sobretudo de público. Imagine, agora, quando você para entender, que aí você pode ter uma simbologia ou uma metáfora, tudo fica mais claro. Porque quando a alma pura repreende um pecador, na consciência desse pecador equivale a uma chicotada, pela autoridade moral de quem fala. Quando o espírito nobre olha para uma pessoa e carinhosamente o repreende, um amigo meu disse isso quando Marta chamou a atenção dele de uma situação, ele disse: Fred, dói mais do que se fosse um espírito brabo, porque a autoridade moral nos incomoda muito mais. Então é preciso entender que há consequências. Então a doutrina espírita indica a moral do cristianismo como sendo o caminho que vai levar todos os povos à sua libertação e o seu engrandecimento. É aí que nós entendemos quando Kardec diz que o espírita e o cristão devem ser uma e só a mesma coisa. Porque não há como ser espírita sem a essência moral libertadora. É uma doutrina, uma filosofia, uma ciência de consequência moral que nos traz a religiosidade por excelência. O espiritismo é cristianismo em ação, porque supera a fase da idolatria e da crença, para ficarmos orando no nosso nicho, no nosso templo pessoal ou no nosso templo igrejeiro, e fala que é preciso que estejamos em ação na sociedade, para transformar esta mesma sociedade, a partir da nossa mudança, colocando as mãos no arado e participando da transformação da sociedade humana. Aí nós temos o cristianismo em ação, que é a doutrina espírita sendo vivenciada. Não há como sentirmos a beleza dessa mensagem, se não for nesta sensação de me sentir uma pessoa melhor, que o espiritismo pode proporcionar para a gente. Escuto tantos depoimentos de pessoas que dizem assim: quando eu passei a estudar o espiritismo, como eu me senti uma pessoa melhor, como eu compreendi certas coisas, como eu freiei mais os meus impulsos, como eu procurei modificar algumas questões, que eu ainda não consegui de todo, mas algumas coisas eu já consegui. Ao estudar a obsessão, este drama que envolve a humanidade como uma epidemia ou uma pandemia, Allan Kardec nos apresenta a alma do espiritismo no Livro dos Médiuns. Eu costumo colocar que o Livro dos Médiuns é evangelho puro. Muita gente diz assim: não, eu estudo evangelho, não vou estudar agora o Livro dos Médiuns não, que eu quero estudar só evangelho. Se você estuda o Livro dos Médiuns, você está estudando evangelho puro, porque está lá no Livro dos Médiuns. Para você ter bons espíritos lhe utilizando como médium, você precisa criar elementos de identificação, de afinidade e de sintonia, para que você sintonize com os bons espíritos, necessário a sua reforma integral, a sua reforma moral. E aonde nós bebemos a reforma moral espírita, se não na Boa Nova? Então, o Livro dos Médiuns é evangelho, não explicitamente, mas implícito em todo o processo, quando ele explica a fascinação, quando Allan Kardec explica o desânimo que envolve as pessoas. Ontem nós abordávamos o tema, o Evangelho como antídoto ao desânimo. Por que é que os cristãos vivem tão doentes, deprimidos, nostálgicos, abatidos? Porque nós não entendemos a essência do elemento da Boa Nova para as nossas vidas. Não é um simples clichê de ordem moral. O Evangelho é uma proposta eloquente, bela, libertadora, grandiosa, que impulsiona a criatura para estágios mentais, emocionais, psicológicos, muito mais elevados e superiores do que a gente possa imaginar, gerando um ser humano saudável. Se a gente soubesse o quanto a tristeza nos adoece, procuraríamos sorrir mais e encontrar motivos de contentamento. Fica triste, todo mundo fica, é natural. Você vai pegar uma coisa, não conseguiu, é uma tristeza, isso é normal, é humano. Agora, ficar se alimentando da tristeza, tem gente que adora ficar triste. Já tem um olhar assim de bode, sei lá, não é? Camelo, vocês já viram como o camelo é triste? O bichinho olha assim para você, aquele olhar. Tem gente que se assemelha muito a um camelo, já olha entristecido
abatido. Como essa pessoa pode construir o contentamento em si? Aí você faz uma anamnese, ou uma averiguação interna, você verifica como aquela pessoa só enfileira para você. Como é que está a sua vida, amigo? Fale para mim. Minha vida, olha, é tanta dificuldade. Nunca consegue começar. Eu tenho uma família tão legal. Ou então eu tenho um emprego que eu gosto. Ou então, olha, eu consegui uma coisa tão boa há pouco tempo na minha vida. Ou então eu tenho uma lembrança tão maravilhosa da minha mãe e do meu pai. Não, quando começa é só bronca. Tem gente que se você não sair de perto, você sai respingado de sangue. É só tragédia. É só coisa ruim. Quando você investiga direito, não é assim. Não é verdade aquilo. Aquilo é um estado de enfermidade mental. É uma intoxicação mental. Que a pessoa nem percebe que está intoxicado. É um estado de auto-vampirização. O que abre portas, claro, para a vampirização propriamente dita. Porque quando eu me auto-obsedio, eu escancaro as portas para atrair forças que se comprazem de gerar mais perturbação. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo em ação, promovendo o bem, chamando a atenção de cada um de nós para a necessidade imprescindível de fazermos alguma coisa, dar-nos o sentido dinâmico da vida. Nada mais dinâmica do que a mensagem espírita, a gloriosa mensagem que lhes diz: pare, reflita, cresça, tenha um espaço para o seu silêncio em você, nutra-se do silêncio produtivo. Aprendamos a refletir neste mecanismo que amplia o nosso poder de alma. E através desse momento de solidão produtiva, nós encontraremos a harmonia interior, a capacidade de ser feliz, de encontrar felicidade em toda parte. É dessa maneira que nós vamos semear, e a colheita pertencerá a Deus ao longo do tempo. Cada alma, no entanto, diz a doutrina espírita, através da lei de causa e efeito, receberá o eco das suas próprias escolhas. Moral do Evangelho: a cada um conforme as suas obras, diz o Evangelho de Jesus. Então, se por acaso a minha vida está problemática, eu estou colhendo as escolhas e a semeadura da minha própria obra. Ao invés de me queixar, de ficar me reclamando, de culpar todo mundo, eu devo tentar parar para refletir: por que a minha vida está eivada de tantas lutas e de tantas provações? Quando o espírito Sorella, guia espiritual que se identificava com esse nome, de Leon Denis, dizia para ele que ele deveria se preparar no claustro do seu silêncio para as grandes lutas que viriam, e que ele mostrara em muitas ocasiões. Leon Denis foi médium vidente e psicográfico. Pouca gente sabe disso. Ele não era só orador inspirado, ele era médium psicográfico e era vidente. E ele via quadros de suas existências passadas, quando ele pertencia a exércitos que invadiam outros povos na antiguidade. Depois de algum tempo, Sorella se identifica a Leon Denis com aquela que ela fora na história da humanidade. Sorella se apresenta como Jeanne d'Arc, que era o guia espiritual, junto com Jerônimo de Praga, do grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. E foi ali exatamente que ele passou a compreender que a sua vida de luta árdua e de dificuldade era ainda respingos desta dominação, desta violência que ele havia empregado no tempo do barbarismo, e que só agora, fortalecido pela ação das várias reencarnações, Leon Denis estava preparado para dar o testemunho das lágrimas que ele teria que dar. Só assim. Ninguém sofre injustamente. Todos nós temos os desafios necessários à nossa jornada. Eu vi várias pessoas com o nosso livro que eu divulguei aqui, e vocês vão ver nessa história. Primeiro, lembrem-se que aquilo que eu passei ali não foi porque eu era um espírito luminoso sofrendo aquilo. Aquilo foi consequência de uma história que não está posta aí. E que a consequência que eu tive agora, ainda agora, foi porque não havia conseguido substituir a mágoa
e a revolta com aquela pessoa que havia me traído naquela oportunidade no século XVI e que vingara até os dias de hoje. Já dei a dica para quem não comprou. Então, é exatamente uma reflexão que a gente faz. Nossa vida é eco. Primeira escolha, e a escolha gera uma resposta. Não somos vítimas da existência. Nós somos agentes produtores do processo da nossa vida. E isto deve fazer a gente ter a resignação operosa. Não é a resignação de quem diz, meu Deus, eu não presto mesmo. Não. O fato de ter sido uma resposta do passado não quer dizer que você ainda é esse passado. Porque você pode estar respondendo agora a algo que a misericórdia de Deus só deixou chegar hoje. Porque só hoje você estava preparado para suportar. Você já pode ter melhorado muito, mas agora você precisa ficar quite com aquilo que aconteceu lá atrás. Então, só agora eu fiquei quite com o século XVI. Olha que coisa fantástica. O bom é que fiquei quite com o século XVI. Está lá atrás, já me livrei. Vou agora olhar para tentar ficar quite com o século XVII, com o século XVIII, com o século XIX, com o século XX e o XXI. Mas o XVI já estou livre. Então, olha que bênção, gente, ficarmos entusiasmados com isto. Quando eu tive um acidente, eu já contei isso aqui em Campina Grande, que 4 anos depois do acidente de automóveis, os espíritos me revelaram que era para eu ter desencarnado naquela ocasião, portanto estaria em moratória, numa espécie de moratória. Eu fiquei meditativo, pensando, meu Deus, se eu tivesse desencarnado naquela época, como é que eu estava? Como eu teria chegado no mundo espiritual? E os amigos espíritas, claro, muito carinhosos conosco, como sempre são. Cada um que chegasse dizia, Fred, como Jesus te ama. Fred, olha como Deus te trata com carinho. Fred, olha os espíritos se cercando. Digo, meu filho, mas eu só me lembrei daquela passagem do Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Por isso que não parti, porque ainda não era um homem de bem. Então era hora de refletir, de meditar pela grandeza da existência, pela oportunidade que nós temos. Bendita doutrina espírita. Bendita doutrina que não veio competir com nenhuma religião, porque não é mais uma religião, é religiosidade natural por excelência. Bendita filosofia que tira as escamas, os véus da nossa visão e nos faz enxergar a beleza e a glória do nosso existir. Bendita ciência, que nos faz entender a fé raciocinada como consequência da observação dos fatos, da análise da nossa própria vida. Graças te dou, Senhor, pelas lágrimas que porventura nos cheguem à vida, porque estas lágrimas são benditas e purificadoras, pela dor, pelo espículo, pelos obstáculos, pela provação, pela expiação, que nos libera para a vida mais alta, para a vida mais plena, pelo sorriso, que é a oportunidade de esperança, é sol de estrelas de esperança na nossa vida. Obrigado pela chance de estender as mãos, reerguer o caído, levantar o ferido, passar as prensas, a todo o processo nas chagas do que padece, colocando o unguento do nosso amor sobre essas feridas. Pela oportunidade de olhar com ternura, com carinho, com acolhimento. Obrigado, Senhor, porque cada dia nós podemos crescer. Obrigado porque aprendemos conosco mesmos. Se erramos, devemos aprender com o erro. Se caímos, vamos nos reerguer e aprender com a queda. Não devemos permanecer parados, estanques, lamentando, se queixando ou culpando. Nós devemos nem mesmo nos culpar, porque complexo de culpa não ajuda ninguém. Deus não quer que a gente se culpe em nada. Ele quer que a gente seja sincero e aprenda corrigindo os próprios erros. É assim que a gente é feliz. Quando às vezes as pessoas veem a gente sorrindo. Eu reencontrei um amigo lá em Minas Gerais, em Poços de Caldas, quando estávamos no evento espírita. E quando nós nos vimos, eu abri um sorriso enorme para ele, porque eu adoro aquela figura. E ele disse, Fred, eu te conheço há quase 30 anos, e todas as vezes que eu te vejo, tu abre esse sorriso. Eu digo, meu amigo, esse sorriso é de gratidão, é de pura gratidão, porque eu não consigo, me permitam e me desculpe a citação de ordem pessoal, não consigo entender nem ver a minha vida se não tivesse tido a bênção do conhecimento da filosofia espírita. Eu não sei o que seriam os meus passos,
se não tivesse essa mensagem esclarecedora, norteando a minha visão de vida e de mundo. Então a minha gratidão é profunda em todos os sentidos, e encontro em todos os motivos razões para sorrir, sem ser alienado, mas com consciência disso mesmo, sofrendo, é claro, momentos em que a tristeza pode bater no coração, quando porventura todos nós temos um momento de solidão, aquele instante que você vai na estrada sozinho olhando para trás, aí bate às vezes uma certa melancolia, mas aparecem os amigos, recordo, aliás, relacionado até com a Paraíba, recordo-me como certa feita, eu peguei o ônibus para ir à cidade de Cajazeiras, no sertão paraibano. Eu tinha vindo de uma série de palestras fora, na região sudeste, tinha voltado e tinha tido pouco tempo com alguns amigos, e quando eu peguei o ônibus na rodoviária de Recife, vou confessar isso a vocês, dei um aperto no coração, é uma vontade de ficar em casa. Foi a primeira e a única vez que eu senti isso. Eu não quis ir. Se alguém tiver que ir de Cajazeira, mas sabe que só foi esse momento. Não pelos amigos de lá, de jeito nenhum. Mas havia eu senti um cansaço. Mal tinha desfeito a mala. Mal tinha conseguido desfazer a mala. Tinha voltado chateado porque eu fui para uma região de Minas que só saía comida com alho. Eu detesto comida com gosto de alho. Vivi de sobremesa lá, 4 dias de sobremesa. Estava chateado, cansado, foi conexão, vou para cá, aquela confusão toda. E eu só passei um dia e estava saindo para Cajazeiras. Eu entrei no ônibus e a lágrima começou a cair. Meus amigos, eu estou sendo muito sincero a vocês. Então senti a presença da querida amiga Marta. E escutei a voz dela nítida, clara, como ocorre habitualmente. E ela disse: meu filho, sei o que você está sentindo, mas pense nas pessoas que estão aguardando ouvir a mensagem. O ônibus saiu e ela falando comigo, eu nem vi o ônibus sair. Ela foi falando, foi me distraindo e eu escutando. E eu já estava chorando pela alegria. E eu comecei a pedir perdão a Jesus, porque Ele estava me dando a honra de ir falar dele e do Espiritismo para os meus queridos amigos de Cajazeiras. E eu estava contabilizando a dificuldade. Só algumas horas de ônibus de Recife para lá, parece que dá 10 horas, né? Somente, gente. Eu me lembro que quando cheguei na rodoviária, eu disse, por que não tem aeroporto? E aí, me deu aquela sensação gostosa quando eu chego em Cajazeiras, 5 horas da manhã, porque o ônibus saía de noite, só chega de manhã. As viagens do sertão têm essa característica, né? Você sai de madrugada, quando chega aquele sol lindo aparecendo, os sorrisos dos amigos que me esperavam lá. Era um encontro de jovens, Gésia, eu não lembro bem o nome. Era um encontro de jovens. E quando eu vi aqueles jovens todos reunidos, e alguém chegou e disse, Fred, que bom que você veio participar conosco. Gente, quando eu lembro, eu me emociono de novo. Disse, muito obrigado. Aí eu já esqueci da viagem, feliz da vida, acredito em vocês, feliz, fiz a primeira participação, na segunda eu tinha comido um queijo, alguma coisa lá, dei uma desinteria. Naquele calor, eu fazia palestra, saía, a casa era perto que eu estava hospedado e ia no sanitário. E a volta, com medo de dar problemas, tinha tomado um remédio, segurou a barra. Então, gente, a gente passa por cada coisa, mas eu voltei feliz da vida, agradecendo a Deus que eu não desci do ônibus, porque eu tive vontade de descer, e depois ligar para o pessoal, gente, desculpa, eu estava com problema, não estava em condições de ir, mas eu fui, graças porque fui, porque o beneficiado fui eu. Sentir aquela energia e poder falar da mensagem, refletir com amigos nossos a respeito dessa mensagem. Que beleza, né? Mas continuo achando comida com alho horrível. Então, meus amigos, o Espiritismo é evangelho em ação, é construção, é atividade. Não é fé improdutiva, não é admiração, não é exaltação, é trabalho, é mão no arado, é transformação interior, é semear a cada um conforme as suas obras. Ame até você sentir dor.
entregue-se ao valor do bem, construa o bem em você mesmo. Cante a alegria de ser feliz. Cante, não pare de cantar. Cante o amor, cante a luz, cante a paz, cante a alegria, cante a amizade, cante a fraternidade. Cante a humildade e acorde todas as manhãs dizendo para a humanidade: hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite, os céus com seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres, louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz, entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos, tantas vezes eu me perdi, mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz, iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade, para a vida, a estrada florida, para Deus caminharemos. Muito obrigado e muita paz para todos.